Boa noite, pessoal. Estamos chegando com mais um No Foco Podcast Brasil, com mais uma super entrevistada, com um trabalho incrível, que a gente estava conversando em off aqui antes. E eu fiquei sabendo de cada coisa que eu vou comentar com vocês aqui durante o programa, porque, gente, é muito legal, ainda mais para quem tem pets, quem tem bichinhos, quem ama os bichinhos. Hoje vai ser um papo incrível. Tô aqui hoje com a doutora Aline Coelho. Boa noite. Boa noite, Sabrina. Obrigada pelo convite. É um prazer recebê-la aqui você hoje, receber você aqui hoje. Eu falo que toda vez eu engasgo, gente, faz parte. E queria saber aqui primeiro, quem é a doutora Aline Coelho? A Aline é uma entusiasta da vida animal, que acompanhava a vida das formigas, dos pássaros, quando criança. Cresceu, se tornou veterinária, se especializou em oftalmologia. E o intuito central, a missão de vida da Aline é promover qualidade e excelência na vida dos animais. Então a hipnose acabou entrando nessa área, porque eu queria que a relação veterinário-paciente fosse mais harmônica, menos estressante, que os animais passassem por nós para fazer os procedimentos que são necessários, são importantes, às vezes imprescindíveis para gerar saúde, mas sem gerar o tanto estresse que muitas vezes acontece. Ah, sim, sempre acontece, né? E a gente estava comentando aqui antes que você foi a pioneira que trouxe a questão da especialidade, né, aqui para Uberlândia. Como que foi isso? Então, quando eu terminei a faculdade, eu fiquei um pouco perdida sem saber o que eu ia fazer. E aí surgiu a oportunidade de eu fazer um estágio na Unesp Jabuticabal, que era referência da América Latina em oftalmologia veterinária. Eu me apaixonei por oftalmologia. E em Uberlândia, em região, não tinha nenhum especialista. Eu voltei de lá e já comecei a atender, já comecei a trabalhar na oftalmologia e fui a primeira especialista da cidade. Maioria mais geral, né? Eu não sabia, assim, até pouco tempo, que tinha especialidade animal também, pra mim, né? Que a gente sempre leva naquele mais geral mesmo, geralzão. Sim, porque se a gente for colocar na linha do tempo, 20 anos é uma mudança recente na profissão, né? Então, se a gente for ver na medicina, há muito mais tempo existem as especialidades. Sim. E na veterinária, eu puxei essa fila, mas hoje tem um time de especialistas muito bacana na cidade. E na minha própria clínica também. A minha clínica foi uma das pioneiras a formar um time de especialistas em dermato, acupuntura, fisioterapia, nutrologia, nefrologia, gastroenterologia, vários especialistas trabalhando em sinergia para oferecer o melhor para o animal. É igual a gente estava comentando, né, que o animal nesse ponto até que ele é bem parecido com a gente. Não adianta a gente, um problema sério, a gente ficar tentando ir só no geral que não vai resolver. A gente precisa ir focando naquele problema para resolver, né? Então, seria, acho que a mesma lógica. Não tratar o bicho que tá com probleminha no olho, igual você é oftalmo, né? E levar no médico geral que não vai saber fazer tão bem o que você vai fazer. Sim, né? Na veterinária isso eu acho que ainda é mais impactante, porque enquanto o médico cuida de uma espécie só, que são os humanos, os veterinários cuidam de múltiplas espécies. Exatamente. Então, você saber vários sistemas e investir em conhecimento, se aprofundar no conhecimento de tudo, de todas as espécies que a gente atende, acaba ficando um pouco mais complicado. É meio puxado, se a gente dedica especialmente a uma área, tem mais chance de a gente oferecer um serviço direcionado, especializado e de excelência. Exatamente. E entrando mais na área da hipnose, o que é a hipnose na veterinária? Hipnose é um fenômeno cerebral de foco e concentração, é uma faixa de onda, porque o nosso cérebro ele trabalha em frequência. Então, quando você está numa atividade, raciocinando, pensando, o seu cérebro está mais ativo, uma frequência mais alta. Quando você está deitado, indo dormir, você está com uma frequência mais baixa. Então, essas frequências cerebrais, elas vão oscilando de acordo com
com a atividade e o momento do dia, inclusive de acordo com a liberação hormonal, que a gente chama de ciclo circadiano. E isso acontece também nos animais. Uhum. A hipnose é um fenômeno cerebral que acontece comigo, com você, com todo mundo, o tempo inteiro. Todo mundo que vai acordar, ela vai passar por uma linha, uma faixa cerebral, que é uma faixa de foco e concentração, de uma semiconsciência, até acordar e ficar desperto. Então, todos os dias, quando a gente dorme e acorda, a gente vai passar por isso. Agora, a hipnoterapia, que é o que eu faço na rotina, é utilizar desse fenômeno cerebral, que é a hipnose, para fins terapêuticos, para às vezes fazer uma imobilização, para não precisar de anestesia, para tratar um trauma, para acessar, para acalmar um animal e conter ele durante um exame, que às vezes é mais chato, invasivo, e o animal não entende, não vê sentido naquilo, né? Trazer um conforto emocional durante o procedimento. Entendi. Então, eu creio que ainda existem pessoas que não acreditam em hipnose, né? Então, eles vão falar, tem base científica, então. Tem muita base científica. Se a gente for colocar no PubMed, se a gente for colocar hipnose e dor, né, pain e hipnose em inglês, se a gente for colocar essas duas palavras e para busca, vai ter mais de 5.000 artigos publicados. Olha então, só. Na medicina humana e na odontologia, tem muito mais publicação. Mas, como entusiasta da minha profissão, da minha área, da veterinária e amante dos animais, por que não trazer essa técnica não invasiva para o nosso meio, para a gente utilizar e gerar conforto para os animais? Então, é isso que eu resolvi fazer. E ela pode substituir, por exemplo, a sedação, ou é só um complemento, é uma ferramenta a mais? Ótima pergunta. Ela pode, em alguns procedimentos específicos, substituir, sim. Em alguns momentos, ela pode ser um complemento. Por exemplo, para fazer anestesia geral, a gente vai precisar aplicar medicamentos na veia, né? Via endovenoso. Então, vai precisar pegar a veia. Não é todo animal que vai achar esse procedimento tranquilo. Então, isso vai gerar estresse, às vezes ele vai querer morder, risco para o veterinário, estresse para o animal. Então, nesse primeiro passo, pode ser utilizado técnicas e abordagem comportamental que vão gerar conforto, tranquilidade e o que a gente chama de hipnose. Um estado mais de permissividade. E em alguns procedimentos, por exemplo, eu vou ter que tirar um ponto do animal. Em vez de sedar esse animal para tirar um ponto, eu posso gerar esse estado e retirar esse ponto sem ter que sedar. Então, vai depender de paciente para paciente e sempre procedimentos pouco invasivos e pouco dolorosos, né? Sim. Porque, diferente da hipnose, diferente da sedação e anestesia química, a sedação hipnótica, ela tem uma variação e uma influência do meio. Então, ela não vai manter um tempo muito grande, contínuo, e uma estabilidade, você não consegue calcular essa estabilidade, então vai variar. Então, eu não posso fazer uma cirurgia torácica abdominal com hipnose. Né? Sim. Então, a gente vai fazer o quê? Uma biópsia na pele, uma biópsia aspirativa, ou a gente associa com uma anestesia local e faz uma biópsia na perninha, vai tirar um nódulo pequeno. Entendi. Tudo questões limitadas. Então, que aconteceu um caso com a gente, quem assiste a gente sabe que a gente gosta de bicho, que eu acho que seria o caso de, se na época vamos fazer, acho que uns 8 anos que isso aconteceu, seria o caso da hipnose, sim, porque nós temos uma gata que ela é muito agressiva. Ela é chatinha. E o veterinário, foi na época de castrar, ele fala que por ela ser agressiva, ele deu muita sedação. Então, ela não voltava. Tanto é que eu achei que a gente ia perder ela, que ela não voltava. Eu acho, então, que nesse caso seria o caso de, primeiro, levar ela a esse estado hipnótico, pegar a veinha dela.
Para evitar esse tanto de sedação, seria o caso? Essa pergunta, Sabrina, é muito útil, porque ela acaba trazendo a hipnose para a prática, rotina do dia a dia. Então, eu posso até aproveitar essa pergunta para falar que a hipnose não é uma coisa de palco, longe. A hipnoterapia, ela pode estar no cotidiano do veterinário. Então, quando a gente usa, por exemplo, os hormônios faciais como Feliway, Felicomfort, que são marcas, no consultório, a gente está usando um recurso de comunicação. E o primeiro passo para a gente ter hipnose é comunicar com o animal. Mas eu não vou comunicar com a linguagem verbal, que é a minha preferência de humano. Eu vou comunicar com o animal com a linguagem de preferência dele. Então, vai ser diferente se for um gato, vai ser diferente se for um cachorro, se for uma ave. E qual ave. Então, a gente conhecer da espécie que eu vou tratar é muito importante para que ocorra essa comunicação de maneira efetiva. E eu vou comunicar o quê? Estou aqui, é seguro, eu vou fazer, né? Mesmo que você não queira, eu vou fazer, mas eu não vou te machucar. Então, essa comunicação, ela precisa ser feita. Então, começar... como que é o ambiente que a gente atende, qual que é a roupa que a gente atende, se é um jaleco que eu atendi um monte de cachorro, abracei um monte de cachorro, e aí eu vou atender um gato, isso já vai gerar um grande estresse, porque o olfato é a preferência dos gatos, por exemplo, e o tato. Então, como que vai estar essa sala? Eu vou deixar o gato ambientar na sala primeiro? Então, são manobras simples como cheiro da sala, cheiro do veterinário, deixar o gato ambientar, conhecer o ambiente, entrar dentro do armário do veterinário, dar uma volta, passar, se localizar, abaixar o nível de adrenalina, mudar do sistema simpático para parasimpático, porque o simpático é o alerta. Eu tô aqui, nossa, alguma coisa perigosa vai acontecer. Quando eu vou vir nessa clínica aqui, eu tomei uma vacina, levei uma agulhada, agora alguém me apertou. Então, ele tem uma memória, provavelmente, de alguma coisa ruim. Então, se eu deixo aquele animal ambientar, acalmar, então o tempo também vai ser amigo desse conforto. Não fazer as coisas tão correndo, né? Eu sei que no dia a dia a gente acaba querendo agilizar, mas gastar tempo com comportamento e acolhimento é muito importante para o bem-estar animal. Eu acho que nesse caso, então, facilitaria, né? Assim, outros meios que não a sedação, porque a gente já passou por isso umas 3 vezes, de o gato ser um pouco mais arisco e voltar muito sedado, que aí eu acho que nesse caso, não só no caso dos gatos, né, eu vejo amigos que também tiveram cachorros que foram muito sedados, porque o veterinário às vezes ficou com medo dele, do ataque, alguma coisa assim. Então seria uma ótima ferramenta, sem dúvida, aí seria uma ferramenta adjuvante. Então, às vezes, não vai ser possível fazer sem sedação, mas usando essas técnicas comportamentais e manobras, talvez seja necessário menos anestesia. É isso mesmo. Né? E sim, é uma forma de trazer essas ferramentas para o dia a dia do veterinário e trazer conforto para os nossos pacientes, né? Que mais importa para a vida, né? Que merece mais, né? Nossa Senhora. E eu vi uma curiosidade que você fez uma cirurgia no olho de um tucano. Sim. Isso. Nesse caso, teve a hipnoterapia também ou não precisou? Não, no caso do tucano, a gente usa abordagem comportamental. Então, quando eu falo que o veterinário que é especialista em animais silvestres, ele já é inclinado à hipnose, porque ele sabe como conter, que jeito que vai fazer, e ele conhece de cada das diferentes espécies que ele lida. Então, quando a gente vai pegar um tucano, a gente tem que tomar cuidado com as garras e com o bico. Então, que jeito que a gente vai conter na lateral da cabeça, então, para ele não se debater, para não gerar desconforto. Então, acaba sendo formas de contenção que levam ao conforto emocional e ao exame mais tranquilo. Mas foi necessário, lógico, teve uma equipe que veio da doutora Carolina para fazer toda a anestesia e a equipe também de Catalão, do doutor Diogo, que acompanhou todo o procedimento, né? Porque eu sou especialista em olho. Eu não entendo tanto de tucano. É uma coisa totalmente, né? Fora do... Aí cada um também no seu quadrado.
Eu acho um bicho maravilhoso, mas, né, eu acho engraçado o barulho que eles fazem com o bico, mas... E quando você faz a hipnoterapia, você já explicou um pouco aqui do método, né, que é com os cheiros, né, a forma de se comportar, tal. Como você sabe que o animal aceitou, assim, como ele entrou como vou falar aqui a minha pergunta, como entrou na vibe, que ele tá mais... Ah, tá. Existem técnicas específicas que a gente chama, o nome certo é calibragem. Então, o que é calibragem? Eu vou avaliar a todo momento a postura desse animal, a frequência respiratória, o tônus muscular, se ele está mais relaxado, menos relaxado, quais grupos musculares que estão relaxados. Então, começa primeiro a relaxar as pernas, depois os membros superiores, aí depois a face. Aí, quando está num nível muito relaxado, às vezes até fica meio com a boca aberta, meio caída e meio que ressonando, uma respiração mais lenta e profunda. Então, a gente eu desenvolvi um passo a passo bem didático e simples que atende isso. Então, primeira coisa, vamos atentar aos cheiros, ao comportamento, ao tom de voz, como que a gente vai gerar esse ambiente de conforto e bem-estar, mas tem também técnicas fisiológicas, tem gatilhos fisiológicos que vão levar a esse estado de relaxamento. Tem um muito simples, que pode até ficar como dica para o pessoal de casa. Quem tem cachorro, tem gato, e que às vezes está numa situação de estresse ali, de agitação, colocar a mão e pressionar um dos olhos ou na testa, abaixando assim a sobrancelha para baixo. Pressionando. Quando a gente pressiona essa região atrás dos olhos aqui, como oftalmologista eu sei disso muito bem. Que pressionar, isso gera um gatilho que chama óculo cardíaco. Toda vez que o olho é pressionado, dá uma desacelerada no batimento cardíaco, sem risco. Lógico que a gente não vai pressionar com força, não, de mas uma pressão moderada. E isso pode fazer até em criança. A criança não quer dormir, faz assim, a criança dorme. Faz assim, a criança dorme. É o mesmo intuito ali. Ativar esse gatilho fisiológico que chama óculo cardíaco, que desacelera o coração e ao mesmo tempo acaba desacelerando também a respiração. Então o animal tá aqui, eu falo que desce um degrau na escada. Entendi. Aí já desceu um. Aí tem um passo a passo de várias manobras que a gente vai fazendo para atingir ao nível que a gente quer, dependendo do objetivo terapêutico que a gente quer. Né? Sim. Que eu vi que além de ser usado para procedimentos, também pode ser utilizado em caso de animal ansioso. Sim. Então é a mesma linha. Na rotina, por exemplo, como oftalmo, às vezes eu atendo o animal que não quer passar por exame de fundo de olho, não quer que eu faça Olha, faz fundo de olho também. Faz fundo de olho, a gente afere a pressão intraocular. E porque eu vou jogar uma luz. O paciente não quer ficar quieto. Eu tenho que fazer porque eu sou diabética, o fundo de olho é chatinho. Chato, não é legal nem pra gente, que entende a necessidade daquilo. Sim. Agora, pro animal que tá ali e não tá entendendo a necessidade, ele entende aquilo às vezes como uma agressão. Sim. E esse jeito, essa interação com hipnose e com abordagens comportamentais gera um conforto maior. Então, nesse paciente ansioso, e também outra dica, deixa andar na sala, deixa ele entender onde que ele está, o que está acontecendo. Vigia o nível, o tom da voz. Mantenha um tom constante. São mínimas detalhes. Você vai sorrir para um cão, dependendo do nível de intimidade que ele tem com o tutor, ele vai até aceitar aquele sorriso como sorriso. Mas sorriso é uma interação social humana. Mostrar os dentes para um carnívoro, que é um predador como um cão, ele é um convite para briga. Então, numa situação de estresse dentro do consultório, isso pode ser suficiente para ele querer não colaborar com o exame, ou querer morder, ou querer sair, ou querer fugir, ou ficar muito ofegante, muito estressado. Então, são mínimos cuidados que a gente tem que tomar. Não tomar a iniciativa de pôr a mão no animal,
Isso é um cuidado que eu tenho sempre. Eu cumprimento o tutor, eu posso chamar o animal pelo nome, mas eu espero todo mundo entrar no meu consultório e eu só vou entrar em contato com o animal depois que o animal fala oi pra mim. Aí tem animal que não fala. Aí tem manobras também que a gente faz. Então, por exemplo, se o animal for pequeno, eu vou pedir pro tutor me entregar esse animal de costa pra mim. Então, eu vou fazer uma manobra que eu chamo de autorização. Esse animal vem com as costas voltadas para mim, então ele vem numa postura de submissão em relação a mim, e ele vê quem ele mais gosta e confia, autorizando. Entendi. Então aí ele já vai permitir falar, tá bom, é chato, mas eu vou aceitar. Entendi. Ai, que legal. Então são mínimos detalhes, mas que fazem toda a diferença no finalmente. E eles são muito inteligentes, os bichos, então o tom de voz influencia muito, né? Se você tá com a voz um pouco mais grave, tipo, gritando, eles mudam totalmente, né? Então tem que prestar atenção nisso aí também. Muda totalmente. Para eles, por exemplo, tom de voz, o cheiro. Se eu passo muito perfume, loção, creme e vou trabalhar, eu tô agredindo meu paciente, que tem um olfato extremamente aguçado. Então, se eu escolher ser veterinária, eu vou ter que abrir mão de ser cheirosa, pelo menos durante o trabalho. Durante o dia, né? Então, são escolhas. Quando eu sou veterinária, eu não sou cheirosa. Eu sou veterinária. Então, como veterinária, eu me preocupo com o bem-estar do meu paciente. Então, eu abro mão de ter aquele perfume para eu interagir, para eu ser uma figura mais tranquila na comunicação com eles. Né? A gente lembrando que a comunicação não é verbal. Ela é muito mais em outros níveis. Então, o animal vai observar minha postura corporal. Ele vai sentir meu cheiro se eu briguei, discuti com uma pessoa no telefone antes de chamar a consulta, porque eu vou ter uma descarga de hormônios, de neurotransmissores que vão ser detectados pelo olfato desse paciente. Então, é importante, às vezes, a gente lavar a mão, às vezes a gente ter um momento da gente respirar, ficar mais tranquilo para a gente se cuidar para poder cuidar do outro. É bem mais complexo do que a gente imagina, né? Porque o ser humano, a gente não percebe isso. O médico pode ter quebrado o mundo, a gente entra no consultório e acabou. A gente não sabe o que ele fez. Já o bicho, ele tá antenado a tudo que aconteceu. Então, sabe de tudo. Olha só que é bem mais profundo do que eu imaginava. E eu acho que a gente vai percebendo a riqueza que é o tratamento, né, diferenciado. Que o tratamento de vocês, eu acho que a hipnose, na verdade, é o dia inteiro, né? Porque a forma que você o recebe, a forma que você fala, a forma que você se porta, o seu cheiro. É tudo intencional. Não é no piloto automático fazendo, não. É direcionado e individualizado. Porque às vezes, Sabrina, o que funciona com um animal seu, você que tem vários animais, você sabe disso. O que funciona bem para um, não funciona para outro. E a calibragem, ela é muito importante para isso, porque eu aplico uma técnica, eu calibro o animal, então eu avalio se aquela técnica que eu apliquei funcionou para esse paciente específico, se ele desceu um degrau da escada, se ele desceu o outro, se eu estou evoluindo com a hipnose, ou se não funcionou, porque às vezes eu vou ter que seguir uma rota diferente, vou ter que pegar outro caminho para eu atingir aquele objetivo. Então eu posso até pegar outra estrada para chegar no mesmo lugar, mas às vezes eu vou ter que pegar estradas diferentes para animais diferentes. É isso que eu ia perguntar. Existe algum caso que não funcionou por causa até mesmo da maneira que o bicho era tratado? Às vezes, não sei assim explicar, eu vou falar. O bicho é muito agressivo, às vezes não deu certo, porque já tá naquilo Teve algum caso assim? A gente tem caso, por exemplo, eu tinha um pacientinho, um pouquinho, ele é de Uberaba. Era um Dachshund, um salsichinho. Ah, gracinha. E eu tratei dele com hipnose durante muitos anos. Quando ele ficou idoso, ele fez uma demência senil. Então, ele andava, ele comia, mas ele não conseguia processar as informações direito. Então, tem a alteração no sistema nervoso central, que é como se fosse um Alzheimer canino. Sim. Ele não conseguia entrar em hipnose mais. Então, a última, antes dele falecer, a gente tentou fazer uma sessão de hipnose para limpar a boquinha dele, era muito velhinho, tinha vários problemas de saúde,
e a gente ia limpar a boquinha dele com hipnose. Eu fiz durante toda a vida dele. Na última vez a gente não conseguiu. Não conseguiu. Assim. Não foi possível. Justamente porque precisa que o cérebro esteja pronto, apto para receber os comandos. Então eu fui dando os comandos e ele não respondia aos comandos. E lógico, se a gente gerar esse vínculo, que a gente tem um termo técnico que chama rapport. É um termo que vem do francês, que essa conexão, esse termo, ele fala desse primeiro passo, dessa interação, da comunicação. Se essa comunicação não for bem feita, a hipnose não vai acontecer. Então, a comunicação é o primeiro passo para a hipnose. Entendi. Aí, nesse caso, como ele já, infelizmente, não estava bem mais mentalmente, né? Então... Sim. Mas tem vários. Por exemplo, animal, quando é muito grande e agressivo, por segurança, aí a gente às vezes não faz. A gente usa algumas técnicas comportamentais, mas com cautela. A gente não vai pegar uma onça pintada e vou pôr a onça para dormir com hipnose. Lógico, a gente tem critérios de segurança e bem-estar pro que a gente chama de programador, que é o veterinário, ou, por exemplo, num pet shop pode ser um tosador, sim, né, um banhista, pode também utilizar de hipnose para isso que eu ia perguntar. Então, não é uma técnica que, até mesmo que você deu umas dicas, então não é exclusivo, assim, lógico que alguns passos só vocês que conseguem fazer, mas uma pessoa que não é, igual você falou, um tosador, ele consegue usar algumas técnicas para dar uma baixada no... Consegue sim. Tem alguns termos técnicos, mas que são específicos do veterinário, como esse reflexo óculo cardíaco. Mas eu te explicando assim, e você reproduzindo isso em casa, você vai perceber que vai gerar uma sensação de bem-estar, mesmo você não entendendo como que ocorre isso do caminho do nervo, da anatomia, mesmo você não tendo esse conhecimento anatômico e fisiológico, essa correlação de comando e resultado, né, o que resulta daquela ação, você vai relacionar e dá para ser feito sim. Interessante. E ainda tem muita resistência quanto a isso? Tem tutor que fala que não aceita, que prefere os métodos antigos, ou todo mundo já faz, não, tá legal, é uma coisa mais... Sabrina, tudo que é novo, e eu falo, assusta, a hipnose não é nova, é milenar. Sim. Mas ela é nova na veterinária, então tudo que é novo gera uma estranheza e uma resistência. Sim. Então, quanto a isso, existe sim. Mas não da parte dos tutores, mas da parte dos veterinários, que às vezes não compreendem a técnica e levam mais para o lado misticismo, não entendem que é uma técnica fisiológica, que é um fenômeno cerebral, que são gatilhos fisiológicos, que é replicável por outro veterinário e que, portanto, vai gerar, assim como na odontologia humana, a gente pode fazer, às vezes, procedimentos dolorosos, invasivos, só com o uso de hipnose, é uma ferramenta que ainda é pouco explorada e que pode ser muito estudada e melhor aproveitada pela classe. Então, a resistência é mais dos especialistas do que... Sim, eu acho que a falta de conhecimento gera essa estranheza e às vezes, uma resistência. Mas que a gente vai quebrando aos poucos com os próprios clientes, com os próprios resultados e com conhecimento, né? Então, eu fui, por exemplo, à Colômbia, há uns anos atrás, apresentar um trabalho sobre hipnose utilizada para fazer um exame que chama eletroretinografia. É um exame oftalmológico. Antes de fazer cirurgia de catarata, por exemplo, a gente precisa fazer esse exame. É um exame chato, que tem um monte de luz, que põe um eletrodo aqui, outro aqui, espeta o animal tem que ficar quieto. E aqui no Brasil, esse exame é feito sob anestesia. E eu fiz 25 animais sem utilizar anestesia, usando só essa sedação hipnótica. Esse foi o meu trabalho apresentado na Colômbia. E estive agora também recentemente nos Estados Unidos. Fui treinar uma equipe, fui treinar uma clínica, fui treinar toda a equipe de uma clínica como interagir com o animal, com os cães e gatos de maneira harmônica. Era uma clínica de oftalmologia veterinária,
que chama Animal Eye Clinic, em Iowa, nos Estados Unidos, e o proprietário me convidou para que eu treinasse todos as nurses, né, os técnicos, os técnicos e os veterinários que compõem a equipe dele, para que essa relação ficasse mais harmônica. Entendi. E eu falo que é gostoso porque é uma forma de reconhecimento do trabalho. Com certeza, né? Ser convidada para treinar uma equipe. E lá fora eles utilizam muito essa técnica? Essa técnica é mundialmente, na área da veterinária, ela é pouco explorada. Não é aqui no Brasil. De maneira geral, ela é pouco explorada. Primeira vez que eu tive acesso à hipnose foi na área humana, que eu fui fazer um curso de autodesenvolvimento, né? Foi um curso de desenvolvimento pessoal. E no meio desse curso tinha técnicas de hipnose, ensinando como é que a gente fazia hipnose. E eu falei, gente, eu já faço isso. Eu já faço isso em animais. E aí eu comecei a estudar. Eu voltei desse curso e fui para a internet. Falei, nossa, eu vou pesquisar artigo científico para eu entender. Eu queria ter algum modelo já acontecendo na rotina para eu replicar. Não encontrei. O que eu encontrei foram diversos artigos falando sobre, do pessoal de silvestres mesmo, veterinário silvestre, falando sobre imobilidade tônica, que é outro nome. Então, quando você vai examinar, por exemplo, um tiu, que é um lagarto da nossa fauna aqui, quando você vai examinar, o jeito de você deixar ele imóvel é você deixá-lo de barriga para cima e apertar levemente o abdômen. Olha só. Porque vai gerar é como se fosse um clique, um desligamento, vai mudar desse padrão do simpático, do ação, de fugir, sair correndo. Que ele é bem... Pro parasimpático, de aceitar. Então faz tudo, coleta sangue, examina, faz todo o procedimento dos animais assim. Então é uma técnica de hipnose, é uma contenção sem ter necessidade de química, fica num estado de imobilidade, de aceitação, calma, né? De calmaria, e permite que a gente faça mais coisas e ao mesmo tempo não gera desconforto, porque ele está num outro padrão. Para a dor acontecer, ela precisa de um processamento central. E isso é uma coisa um pouco controversa na literatura, mas por isso que é muito estudado. Então, para um fenômeno de dor acontecer, na superfície da pele tem vários receptores de dor. Sim. Então, se eu venho aqui, dou uma espetada na minha mão, essa mensagem de dor, ela tem que viajar pelos nervos, tem que chegar lá no cérebro, e o cérebro vai processar essa imagem de dor e vai emitir uma mensagem para eu tirar a mão. Então tem que ter esse caminho de ida e caminho de volta. Sim. Se está em hipnose, que é um foco e concentração, pode acontecer do cérebro, dependendo do nível de hipnose, dependendo do estágio, porque a gente classifica em nível 1, 2 e 3, segundo a minha classificação, a gente pode chegar no nível de, inclusive, ignorar essa resposta. Lógico que a gente não vai fazer grandes cirurgias, porque existem outras vias de inflamação e de dor. Sim. Mas, pequenos procedimentos, isso é uma coisa plausível, porque o animal não vai ser sofrido, não vai gerar sofrimento e dor para o animal. Sim. Bem interessante isso aí, né? Porque é outra forma. A gente tá com um bichinho ali que eu acho que tá nesse nível aí que não tá nem lembrando que existe o mundo. Essa caperna... Depois a gente coloca aí pra aparecer, né, ô produção? Não, gente, é bonitinho demais. Agora ele tá meio... nosso bichinho é o mascote que daqui a pouco... Ele vive em estado hipnótico, porque o bichinho, ele é muito calminho. Ele é muito calmo. E nesse... Aqui a gente ia falando aqui, e tem mais alguma dica que você pode dar para quem tá em casa, por exemplo, dia de tempestade, tem muitos animais que têm muito medo, além de apertar aqui, tem mais alguma? O que o pessoal de casa pode aplicar no dia a dia? Olha, medo de chuva, de barulho é muito comum. Tem muito cachorro, por exemplo, que às vezes avisa o tutor que vai chover, porque ele já tem a percepção olfatória aguçada, já sente o cheiro de chuva e já entra em desespero, às vezes arranha a porta, se esconde, chora, às vezes não come, e entra em estado de alerta. Então, se for um nível mais
não tão avançado, dá pra gente controlar isso em casa. Se a audição, o trovão, o barulho da chuva vai incomodar, então vamos colocar uma música para uniformizar esses sons, deixar uma música contínua, isso pode ajudar, uma música clássica. A gente vai colocar um funk, eu acho que não vai. Não, aí não. Porque se a gente for pensar, vou tirando as brincadeiras à parte, mas essa brincadeira foi conveniente porque a frequência muda, né? A frequência sonora é é percebida também pelo cérebro. Então, cada frequência tem uma informação. Sim. Então, a frequência de uma música clássica é uma frequência, muitas vezes, de cura, de harmonia, até pela construção e distribuição, pelo padrão de repetição das notas. Isso gera uma harmonia cerebral. E, dependendo da música, ela vai gerar o contrário, uma desarmonia. Então, colocar uma música clássica, uma música de qualidade, e para harmonizar essa. E não deixar no foco, porque às vezes o tutor reforça. Se ele pega no colo, protege, e afaga, e fala, e às vezes ele está reforçando uma mensagem de que aquilo realmente é perigoso. Entendi. Então, a mensagem que deveria ser feita é: está tudo bem, é só uma chuva. E às vezes a gente falar isso, essa linguagem vir do coração, que é a linguagem universal para todos os seres. Então, para quem conversa com planta, para quem conversa com animal, tudo que vem do coração e que emite amor é compreendido, não precisa da fala. Então, quando a gente fala para o animal, fala, é chuva, chuva é vida, chuva vai trazer passarinho, flores, vai trazer vai renovar a natureza, é bom, vai passar. Você mora numa casa protegida, eu estou aqui com você, não precisa ter medo. E se mostrar na postura que não precisa ter medo, porque o tutor é o comandante, então ele tem que ser o líder mental. Se o animal está liderando essa casa, tá com a polaridade invertida, né? Então aí o animal vai falar, vamos embora, vai cair um tsunami, né? Tirando a Rondon, que às vezes acontece isso aqui em Uberlândia, né? Na maioria dos casos vai ser só uma chuva mesmo, e vai passar e tá tudo bem. Então essa mensagem ela tem que vir do programado do programador pro programado. Então o programador tem que ser o tutor para transferir e desprogramar essa informação. Para casos mais avançados, aí eu sugiro que se submeta a uma sessão de hipnose. Lá na clínica a gente faz essa sessão para traumas. Geralmente são necessárias 3 sessões e tem feito um resultado muito bom. Acho, e nos casos, até mesmo para quem, hoje em dia, que eu acho um absurdo, a gente tem uma birra de barulho alto, igual o foguete, que eu vejo que tem bicho que, infelizmente, chega a perder a vida, né, de medo. A mesma técnica, eu coloco um sonzinho, apesar que é um som muito estridente. Em época de Réveillon ou jogos, eu sei que a gente já evoluiu muito nisso, mas ainda tem. Tem uma técnica que corre na internet também, que é colocar ataduras, apertando. Eu vi isso aí. E isso funciona, e tem um mecanismo de ação. Tem um gatilho que a gente usa na hipnose que chama gatilho uterino. A melhor sensação que a gente já sentiu, já experienciou como mamífero, né? Nós somos mamíferos, os cães, os gatos também são mamíferos, foi estar dentro do útero da nossa mãezinha, que a gente recebia comida na quantidade certa, temperatura certinha, ideal, o som ambiente lá, o batidinho do coração da mãe, o intestino da mãe funcionando, era tudo constante, perfeito. Aquela perfeição, a gente, depois que nasceu, ninguém vai ter mais. Então, quando a gente enrola, e tem uma faixa que cruza nos ombros, passa no abdômen, mas essa faixa tem que ser mais apertada. E fazer uma atadura larga e tomando cuidado para não apertar a traqueia, né? Principalmente em raças braquicefálicas, isso pode gerar. Mas fazer isso nos ombros, cruzando no peito, cruzando nas costas. A gente pode até mostrar uma imagem, a gente procurar um link aqui para colocar na edição, na imagem. Por quê? O que acontece? Procura aí a produção. Nesse gatilho uterino, quando a gente aperta esse animal, aperta o abdômen, o cérebro relembra
É isso que o cérebro é lindo, né? Sim. Tudo que aconteceu com a gente tá lá armazenado. Sim. Então ele acessa aquele momento, aquela sensação que a gente teve no útero. E aí isso também, lembra da escada que a gente desce? Vai descendo muito. Isso desce, fala, delícia. Que eu vejo o pessoal fazer essa da atadura e ainda colocar um algodãozinho. Pode colocar um algodãozinho, se for um barulho constante que vai demorar mais, pode colocar um algodãozinho para diminuir, associar com a música, às vezes colocar a guia no animal, colocar o peitoral também e dar uma volta, mesmo dentro de casa. Essa para distrair, para tirar o foco. Vamos tirar o foco disso? Vamos fazer aqui, vamos andar aqui. Vamos brincar então com ele. O brincar. Tomar cuidado para não reforçar o comportamento, mas tirar o foco. Em vez de olhar para cá, né? Uhum. Vamos ver que nem hoje aqui nós estamos no foco da hipnose, né? Mas se a gente tirar o foco da chuva, vamos pôr o foco aqui no... Vamos comer, vamos brincar. Exatamente. Sim. E ela tem que ter uma pressão também moderada. Não pode ser muito apertado, mas também se for frouxo não vai resolver. Porque dentro do útero é apertado. Sim. Mas não sufocante, né? Não é sufocante, mas Entendi. Sensação gostosinha. O outro o hipnótico tá ali. Ele é o máximo. E tem mais algum caso, assim, que aconteceu diferente pra gente? Porque a gente vai encaminhando pro final aqui, a gente daqui a pouco vai falar sobre a clínica, que o pessoal souber onde você atende. Aí, antes disso, só queria saber, tem algum caso curioso que aconteceu com algum bichinho que você teve que fazer a técnica de um bichinho diferente, além do TU? A gente faz hipnose em gatos. Tinha uma cadelinha de Tuiutaba que tinha muita dificuldade com veterinária. E ela é de uma veterinária, mas ela tinha muito medo, muito medo de tudo, não deixava fazer nada. E que com hipnose eu consegui reposicionar a glândula do olhinho, que é aquele cherry eye, que quando a glândula fica uma bolinha pra fora. Sei. E quando o paciente está com gastroenterite ou um quadro alérgico, às vezes essa glândula é só ser reposicionada e desinflamar o animal, que ela não precisa passar por cirurgia. Uhum. E eu queria fazer isso nesse animal. E a tutora dela falou assim, jamais você vai conseguir. Eu falei, você me dá 10 minutos, 15 minutos? Você fica lá na recepção rapidinho? E aí a tutora falava, eu não acredito. Então esse foi um dos casos. E tem casos também, assim, às vezes de comunicação espontânea, de animal que às vezes relata situações de trauma. Que às vezes acontece também. Eu tive um aluno do meu curso de hipnose que hipnotizou também um cavalo. Olha que legal. Isso em Curitiba. Que legal. Tem uma aluna também do meu curso de hipnose que hipnotizava galinhas. A galinha, eu já vi muita gente falar da hipnose de galinhas. Igual eu tava comentando antes aqui do quadro do Gugu, que ele hipnotizava elas. A criançada ficava doida com aquilo lá. Exatamente. Tem uma aluna minha que ela chama até Aline, minha xará. Ela dava banho nas galinhas dela. Então ela relaxava elas, punha elas no estado de hipnose, punha dentro de uma bacia, dava banho. São as galinhas de estimação dela. Que legal. E elas ficavam super bem. Olha, gente, então pode ser usado em qualquer espécie, lógico, pensando nessas regras de segurança. Sim. E segurança de todos os lados, né? Tanto do animal quanto do veterinário. Legal. E a gente vai encaminhando aqui para o fim desse papo, que eu achei super curioso, super interessante. Fala um pouco da sua clínica pro pessoal que está assistindo, onde que o pessoal vai procurar a doutora Aline. Fala, eu tô com um bichinho aqui que eu acho que ele tá meio estressado, probleminha no olho, onde que a pessoa te acha? A especialité fica na Francisco Galassi, número 1374, aqui em Uberlândia. Uhum. E a gente tem um olhar que a saúde vai além do físico. Então, a saúde, ela envolve a parte mental, né, o bem-estar daquele paciente, no ambiente que ele está inserido, né, que se a gente sabe se o tutor fica doente, o animal também às vezes fica doente. Há essa sincronicidade de adoecimento. E a gente preocupa também com essa parte energética. Então, é um corpo, é um tripé para gerar o que a gente chama de saúde. Então, se a maioria
a abordagem até que a gente aprende na clínica, na faculdade, é cuidar apenas do físico. Então, eu entendo que a especialité, ela está na frente. Então, ela foi pioneira na especialidade e hoje ela é pioneira na concepção de interação veterinário-paciente, porque ela olha para o paciente como um todo, como um combinado, um complexo de informações que requer uma atenção não só nessa parte física, né? E aprofunda também nas diferentes especialidades e os especialistas conversando entre si. Então, a gente oferece para os animais um serviço que eu gostaria de receber como primata humana e que eu gostaria também de que os meus animais recebessem. Então, eu sou feliz de ter essa oportunidade de trabalhar com o que eu trabalho, de fazer o que eu faço, de uma maneira tão bacana. Achei super interessante que é a abordagem. E lá na sua clínica tem quais especialidades? Ou é assim? Tá, a gente tem clínico geral também, mas a gente tem a oftalmologia, tem dermatologia, acupuntura, fisiatria, que é a fisioterapia, tem nutrologia, nefrologia, gastroenterologia, ortopedia, médico de felinos, que mais? Os bichinhos é tão assim que até tem que ter o médico de felinos. Tem anestesiologista, né? Nossas anestesistas são feitas por profissionais especializados. Isso gera também uma segurança maior, né? Sim. Uma pessoa que está monitorando o tempo inteiro, o procedimento do começo até o fim. Então, pessoal, quem tiver com bichinho aí, procura a clínica Especialité da doutora Aline Coelho, que os bichinhos vão ser cuidados igualzinhos os bebezinhos que eles são, gente, que pra mim é tudo bebê. Queria muito agradecer a sua presença aqui. Foi um assunto que eu nunca imaginei que eu ia conversar, porque eu achei super interessante. Eu acho que é uma coisa assim que a gente vai abrindo o leque, né? Que a gente vai abrindo, que é muito maior, muito mais complexo do que a gente imagina tratar de um serzinho tão que faz parte do nosso dia a dia, da nossa vida, e tem hora que passa um susto na gente e que é bom a gente saber, pelo menos as diquinhas que você deu, como dar uma segurada, né, tom de voz, né, pra deixar ele mais calminho. Então, queria agradecer muito aqui a presença, as dicas, deixar aqui aberto, que se quiser falar mais algum assunto, nós somos aqui, a gente tá aqui para ouvir todo mundo, suas especialidades, que aqui a gente quer sempre aprender. Eu fico muito feliz pela oportunidade de falar do meu trabalho, de falar de um assunto que eu gosto e de trazer um pouco de informação, né? Porque a informação, ela vai quebrar essas objeções, esses paradigmas. É uma oportunidade de quebrar um pouco do preconceito. Sim. Para essa ferramenta que é linda. Linda, linda, linda. E eu acho que, ainda mais depois sabendo que o preconceito vem dos próprios profissionais, então realmente, informação é tudo, gente. Informação. Né? Até vai facilitar o próprio trabalho, né? Que, como você falou, né? Que é uma relação entre os dois ali. E que ninguém vai ocupar o lugar de ninguém, né, Sabrina? Porque não, tem espaço para todo mundo. Tem espaço para todo mundo. E a hipnose, durante um tempo, até por essa questão de má aceitação dos colegas, eu falava, nossa, eu vou parar. Vou ser só oftalmo, vou parar. Os clientes não deixavam. Falavam, não, por favor, doutora, faz só mais uma vez com o meu paciente. Só mais uma vez com fulaninho. Por quê? Muitas vezes eu atendo pacientes que foram negados pela própria medicina tradicional. Pela técnica de anestesiar, de conter, porque às vezes eu preciso limpar a boquinha de um paciente que é renal crônico gravíssimo, mas precisa limpar, porque se não limpar pode agravar a doença renal, mas anestesiar aquele paciente, às vezes o próprio veterinário desaconselha. Sim. Então, a hipnose, ela entrou nessa lacuna de alto risco, e é um benefício. E eu sou, como entusiasta, como primeira especialista, né, pioneira na especialidade em Uberlândia, eu adoro prestigiar os odontologistas veterinários da cidade. E que encaminho para eles, falo, não vou fazer isso, é com anestesia, vai para lá. Então, eu seleciono esse paciente para entender o perfil, para a gente saber, porque a melhor ferramenta, qual que é? É aquela que funciona para aquele paciente naquela situação. Exatamente. Então, não existe uma ferramenta única que é boa para tudo. Então, saber a ferramenta certa para qual paciente é o tchan. Então, às vezes, vai ser só
É hipnose, às vezes vai ser anestesia geral. Cada caso, né? Como dizem, cada caso é um caso. Cada caso é único e cada paciente merece também esse atendimento único e especial. Merece. E é uma técnica muito, muito interessante, muito, muito bonita mesmo, essa integração entre vocês. Então, e finalizando aqui, mais um super papo do No Foco Podcast Brasil. Hoje eu peço para todos se inscreverem no nosso canal, curtirem, compartilhar, deixar comentário, fazer as suas perguntas que a gente encaminha para a doutora responder. E é isso aí, gente. Uma ótima noite. Boa noite a todos.